A paz do Senhor. Eu vou começar lendo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Dia 12 de outubro se comemora uma homenagem à padroeira do Brasil, a Nossa Senhora Aparecida do Norte. Mas eu quero dizer que para mim é ex-senhora. Glória a Deus. Porque no passado eu já fui crente nesse nome, na qual eu, por ser crente nesse nome, por acreditar nesse nome, nessa senhora, que hoje eu falo que é a Enganacida do Norte, porque há 7 anos atrás a palavra de Deus me libertou desse engano. Aleluia. João 8,32: conheça a verdade e a verdade te libertará. Te libertará da idolatria, das imagens de escultura. Aleluia. Em Êxodo capítulo 20, do versículo 4 e o 5: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Então a palavra de Deus, o segundo mandamento de Deus, dos 10, que foi mudado, que foi tirado pela Igreja Católica, o segundo mandamento é não ter imagens de escultura. E a Igreja Católica tirou esse mandamento de não ter imagens de escultura, seja ela qual for. Então muitos hoje vivem nesse engano, nessa mentira, de acreditar no nome desta mulher. Para quem não sabe, eu ouvi uma história, a história deste fato, deste acontecimento, é que essa imagem, uma imagem foi encontrada por alguns pescadores no Rio Paraíba, lá na cidade de Aparecida, em São Paulo, no estado de São Paulo. E pescadores pegaram esta imagem acreditando ser uma imagem que foi feita, que foi enviada por Deus. Que mentira, que absurdo! E essas pessoas pegaram essa imagem e colocaram lá naquele local e começaram a adorar essa imagem. Começaram a pedir ajuda para essa imagem. E outra, construíram um templo enorme para essa imagem. Só que se as pessoas conhecessem a palavra de Deus, elas entenderiam que este é um engano de tantos que tem aí fora, um engano de Satanás para enganar a humanidade, para se desviar o foco do homem, que é Deus. Porque o primeiro mandamento dos 10, em Êxodo 20 e Deuteronômio capítulo 5, fala Deus, que não é para o homem ter deuses diante de Deus. É somente Deus, adorar a Deus. João 4,23, Jesus disse que o Pai procura seu verdadeiro adorador em espírito e em verdade. É normal também aqui na minha cidade, uma vez por ano, você acorda já desde cedo com o barulho de buzinas de vários caminhoneiros se preparando para ir numa festa, comemorando o padroeiro deles, do motorista, São Cristóvão. Que absurdo, que perca de tempo. Além de incomodar as pessoas com o barulho desses caminhões na parte da manhã, ainda eles vão adorar uma coisa, um nome que não existe. Um nome que não pode fazer nada por eles, que não pode interceder por eles, que não pode proteger eles, nas estradas principalmente. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Hebreus 7, versículo 25, Romanos 8, 34, a Bíblia fala que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o único que intercede pelos homens perante o Pai. Não é a Virgem Maria, não é São Pedro, não é São Cristóvão, não é Aparecida do Norte, não é Maomé, não é eu. Então as pessoas erram
porque não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Segundo Mateus, versículo 22, capítulo 22 e versículo 29. É por isso que Oséias, capítulo 4, versículo 6 fala que o meu povo perece porque não tem o conhecimento esse revelado na palavra de Deus. E há 7 anos atrás, antes de eu me converter à fé bíblica, como eu acreditava nesse nome, e também tinha uma imagem grande dentro da minha casa, na qual eu tive coragem de me prostrar perante esta imagem, pedindo uma ajuda por algo. A partir da hora que a palavra de Deus me libertou dessa mentira, eu tive o prazer de fazer em vários pedaços essa imagem de escultura que eu tinha dentro da minha casa. Aleluia! Para a honra e glória do Senhor. Jesus Cristo me libertou desta mentira, deste engano de Satanás. Que Jesus Cristo venha libertar você, que ainda crê nesses tipos de coisas. Que Jesus Cristo liberte vocês o quanto antes. Porque enquanto vocês não serem libertados desta crença, aos olhos de Deus isto é idolatria. E Apocalipse 21:8 fala que além dos assassinos, os adúlteros, os efeminados, os homossexuais, os fornicadores, os mentirosos, ali também fala que os idólatras não herdarão o reino dos céus. E toda pessoa que adora uma imagem, ou que faz regularmente uma festa em nome de um padroeiro tal, ou de um santo tal, aos olhos de Deus é idolatria, porque só vai proceder assim aquela pessoa que não nasceu de novo, aquela pessoa que não se tornou nova criatura, aquela pessoa que não foi transformada pelo poder de Deus. Então a importância do homem conhecer a verdade que liberta das drogas, da idolatria, da feitiçaria, da mentira, do adultério, da fornicação, das bebidas alcoólicas, dos lugares mundanos, das pessoas erradas, lugares errados. Em Atos 15:20, ali fala se abster dos ídolos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Muitas pessoas vão até Deus, mas vão através de Virgem Maria, vão através de Aparecida do Norte, São Cristóvão, São Pedro, e se esquece que o único que intercede perante o Pai e o homem é Jesus. Então Jesus está ali muitas vezes de braços cruzados, e a pessoa está indo até Deus por outro nome. E Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não vai chegar até o Pai através de Virgem Maria, Aparecida do Norte, São Cristóvão, entre outros. Você só chega até o Pai, você só será salvo pelo Pai, você só será recebido pelo Pai como filho, somente através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a única ponte que liga o homem até Deus. Aleluia! Que leva o homem até Deus. 2 Reis, capítulo 17, do versículo 7 ao 20, eu não vou ler porque é muito extenso, você vai ver a causa do cativeiro de Israel. Israel abandonou a Deus para adorar a outros deuses, por ter feito comunhão com os povos pagãos. Então isto é um alerta para aquele que é cristão. Cuidado com o jugo desigual. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Cuidado com as rodas dos escarnecedores. Salmo 1, verso 1. Cuidado com a comunhão com aquelas pessoas que não professam a mesma fé que você. Você que é solteiro, é solteira, cuidado. Não se envolva com uma pessoa que não é de Deus. Não se envolva com uma pessoa que não professa a mesma fé que você. Porque isso é o perigo para a tua vida espiritual. Você andar com a pessoa errada é você não sentir a presença de Deus, porque Ele vai te levar para lugares aonde Deus não está. Ele vai querer fazer coisas com você que Deus não permite. Então cuidado, jugo desigual. O reino de Salomão ele foi dividido por causa da idolatria.
por ter se envolvido com várias mulheres, e Salomão acabou se deixando a se levar pelos deuses das suas mulheres, e por causa disso desagradou a Deus, fazendo com que o seu reino fosse dividido. E por seu reino ter sido dividido, isso não foi nada bom para o povo de Israel, e isso desagradou muito a Deus. Ezequiel capítulo 8, versículo 3 fala que adorar uma imagem, ela provoca ciúmes em Deus. Você que tem uma imagem de escultura na tua casa, seja ela qual for, pode ter certeza que você, sem saber, você está provocando ciúmes em Deus. E ciúme, todo mundo sabe que não é uma coisa boa. Para quem é casado, para quem está namorando, sabe que não é bom sentir ciúmes. Ciúme passa insegurança. O Salmo 115, o verso 4 ao 7, é muito famoso, que os idólatras, os que acreditam em imagem de escultura, os que têm imagem de escultura em suas casas, em seu comércio, deviam conhecer este versículo e meditar nele. Olha o que Deus fala para você que acredita em imagem de escultura, você que tem imagem de escultura. Olha o que Deus fala em relação às imagens de escultura. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Então, uma imagem de escultura, segundo a palavra de Deus, a imagem ela não pode andar, ela não pode se mexer, ela não olha, ela não escuta, ela não te escuta quando você pede algo para ela. Entenda isso. Ela não pode te ajudar, ela não pode te fazer mal, ela não pode te fazer bem. É uma imagem morta. E quando você acredita numa coisa dessa, ou que você acaba participando de uma procissão ou de uma festa em nome de tal padroeiro, você está perdendo o seu tempo, você está fazendo isso para nada e para ninguém. Você não está nem glorificando ao Pai. Deus não está nem te ouvindo. São obras feitas por mãos humanas, diz a palavra. O apóstolo Paulo, ele se angustiava na carne com a idolatria do povo de Éfeso, que adorava a deusa Diana, ou Diana, que acreditavam aquela imagem ter caído de Júpiter. E Paulo pagou um preço, e não foi nada bom para ele. Ele sofreu por causa disso, porque ele pregava contra a idolatria. E hoje a Aparecida do Norte seria a deusa Diana dos Efésios, a padroeira do Brasil, mas eu quero dizer que não minha, já foi um dia, mas hoje não é mais, aleluia. Uma vez eu tive uma senhora, hoje eu tenho uma ex-senhora, hoje eu tenho um senhor, aleluia. Porque Efésios 4:5 diz que há uma só fé, um só Senhor e um só batismo, glória a Deus. Então hoje eu não tenho uma senhora, eu já tive uma senhora. Hoje eu tenho um só Senhor, Jesus Cristo, aleluia. Isaías 55, versículo 2 diz: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Quanto dinheiro é investido em imagem de escultura, na fabricação de imagem de escultura? Quantas pessoas jogam dinheiro fora comprando imagem de escultura, assim como eu tinha feito antes de conhecer a palavra que liberta? Então quanto dinheiro é fora, quanto dinheiro foi investido para construir aquela basílica no estado de São Paulo, para adorar uma imagem, ou na verdade um demônio? Porque todas as pessoas que vão para aquele local, eu já fui, infelizmente eu já conheço aquele local, e hoje é algo que só Deus na causa, só Deus, para abrir os olhos dessas pessoas que estão nesse engano. Mas muitas vezes elas não querem abrir, elas estão tão cegas a isso. A palavra de Deus diz que a mentira cicatrizou na vida do homem. As pessoas que são idólatras, que são tão devotas a santos, a imagens, até mesmo ao homem. Muitos adoram o homem, a criatura, no lugar do Criador, segundo Romanos capítulo 1, versículo 25. Muitos adoram o Papa, beijam os pés do Papa como se ele fosse um Deus.
Ele é apenas um homem pecador, que nem eu e você, que precisa de Jesus Cristo para ser salvo. Pessoas enganadas, e pessoas vão ainda ser enganadas pela besta do Apocalipse 13, pessoas que não conhecem a palavra de Deus e vão adorar a imagem da besta e aceitar o seu número. Jeremias 10:14. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, a Bíblia diz: que ligação há entre Deus e as imagens de escultura? Nenhuma. Deus desaprova essa prática, essa crença. Daniel 3, para quem conhece a história de Daniel, vai ver que no capítulo 3, Nabucodonosor fez uma imagem de ouro e exigiu que o povo adorasse essa imagem, se prostrasse perante esta imagem, aceitasse essa imagem como se fosse um Deus para elas. Mas somente 3 homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, amigos e companheiros de Daniel, por eles terem Deus em suas vidas, por eles conhecerem a palavra de Deus, eles se negaram a se prostrar diante desta imagem, nem que eles tivessem correndo risco de vida. E no fato eles estavam correndo risco de vida, porque quem não se prostrasse diante daquela imagem seria lançado numa fornalha acesa. Mas como eles eram homens de Deus, cristãos verdadeiros, que conheciam a palavra de Deus e sabiam que adorar outra imagem, seja lá qual for, nem que seja uma imagem representando Jesus Cristo, não interessa. Não se faz isso. E esses homens foram livrados por Deus da fogueira. Aleluia. Entenda que você, adorando uma imagem de escultura, adorando a Aparecida do Norte, que é a imagem mais comum hoje que os moradores têm dentro de sua casa, Aparecida do Norte, ou como eu sempre digo, Enganacida do Norte, que não pode fazer nada por você, que não te escuta, que não te vê, não anda, não te ouve. Um engano que Satanás colocou através da Igreja Católica, para que através deste engano muitos percam a salvação, muitos morram sem a salvação, porque não conhece a palavra de Deus. Aliás, a Igreja Católica ela trabalha com seus dogmas, não trabalha quase nada com a Bíblia. Aliás, eles citam alguns trechos da palavra, mas realmente o que o homem deveria saber, o que é mais importante, eles não mostram, eles não ensinam, eles não falam. É por isso que o povo perece por falta de conhecimento. E é por isso que o povo erra, porque não conhece a palavra de Deus. Aleluia. Ezequiel capítulo 14, versículo 6. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Olha o que Deus fala para você que ainda crê em imagem de escultura, você que ainda acredita em Aparecida do Norte, São Cristóvão, entre outros. Deus fala para você: converta-se deste engano, aparte-se desses ídolos, desses deuses, dê as costas a essas abominações. Aparecida do Norte é uma abominação aos olhos do Senhor. Você ter uma imagem da Aparecida do Norte dentro da sua casa, ou qualquer outro tipo de imagem na qual você crê que essa imagem pode fazer algo por você, aos olhos de Deus isto é abominação. E por você estar neste engano, acreditando neste engano, vivendo neste engano,
Deus vai banir você para longe da sua presença e da glória do seu poder. Então eu, como profeta de Deus, estou dizendo para você, estou proclamando a voz de Deus para você, que você abra os olhos para a verdade, aceite a verdade, abandone a idolatria, abandone as suas imagens de escultura o quanto antes e se converta ao Deus vivo, para que você ganhe o perdão dos seus pecados e a vida eterna. E a partir deste momento, o Espírito Santo de Deus vem habitar em você, vem fazer morada em tua vida, transformando você em uma nova pessoa, uma nova criatura, e você passa a ser filho de Deus, aceito por Deus, e tem o teu cantinho reservado no reino dos céus. Aleluia! Agora, se você se negar a abandonar a sua imagem de escultura, se você se negar a abandonar a idolatria, se você se negar e não parar de deixar de pedir ajuda e de crer em Aparecida do Norte, entre outros nomes que por aí tem, Deus não vai te aceitar. Pode ter certeza, a porta dos céus estará fechada para você. É a palavra de Deus que está dizendo, não é eu. Deus está dizendo para você através de mim, porque eu sou apenas um instrumento sendo usado na mão do Senhor. Aleluia. Mas você me pergunta, mas irmão Fabiano, e os milagres? Pessoas conseguiram curas, pessoas conseguiram coisas que pediram para a Aparecida do Norte, em nome da Aparecida do Norte. Se você conhecesse a palavra de Deus, quero dizer para você que o diabo também faz milagres. Quando o diabo tentou Jesus em Mateus 4, no deserto da Judéia, o diabo falou para Jesus: todos esses reinos que você está vendo, eu te darei, se você me adorar. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, eu vou provar para vocês, através da palavra de Deus, que o diabo também realiza milagres. O diabo também pode te trazer uma cura. O diabo também, ele pode te dar algo que você possa estar pedindo, que você tanto quer, para que com essa mentira, a sua fé aumente neste nome mentiroso. 2 Tessalonicenses 2, e versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Aqui prodígios já é também milagres. Outras versões está escrito milagres ou sinais. Então aqui prova que Satanás, ele também pode fazer milagres. E ele vai fazer um milagre ainda, que através desse milagre, ele vai enganar o povo que estarão vivendo naquele tempo, e será daqui a pouco. Está lá em Apocalipse 13, e o versículo 13, que diz: também opera grandes sinais, olha só, grandes milagres, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então, esse evento escatológico que está para acontecer, e não está longe disso acontecer, através do falso profeta, Satanás fará cair fogo do céu. E através deste evento, ele fará com que muitos vão acreditar neste engano, que é um engano próprio, que é um engano que veio do próprio Satanás. E fazendo que através desse engano as pessoas adorem a imagem da besta e aceitem o número da besta, fazendo com que assim eles percam a salvação. Mateus 24, 24, Jesus disse que surgiriam muitos falsos cristos e muitos falsos profetas nos últimos dias, que operariam grandes sinais e prodígios. Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando os grandes sinais e prodígios e milagres, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então olha só, se um falso profeta, um falso Cristo, pode fazer um falso milagre, um falso sinal, é porque Deus não está na vida dele. Porque se ele é um falso profeta, ele não é de Deus, ele não é enviado de Deus, ele é usado por Satanás. E por ele ser usado por Satanás, ele realiza
falsos milagres. Então pode ter a certeza que tudo que você conseguiu através da Aparecida do Norte, um milagre, uma cura, isso não veio de Deus. Pode ter certeza que esses milagres vieram através do próprio Satanás. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Idolatria. Aparecida do Norte, principalmente Aparecida do Norte, porque ela é a padroeira do Brasil, ela é a mais conhecida do Brasil e do mundo. Quase toda a cidade do Brasil, eles adotaram uma padroeira, um santo, algo que uma pessoa que eles acreditam, um nome que eles acreditam, que pode ajudá-los, pode curá-los, pode protegê-los. Aqui mesmo na minha cidade, quase todos os bairros tem cada bairro adotou um nome de um santo padroeiro. Santo esse, santo aquele, santo aquela. E volta e meia eles fazem uma festa em nome desse santo. E aí eles se reúnem, trazem bebida alcoólica para o povo beber e festejar. Aparecida do Norte. Enganacida do Norte. Aqui na minha cidade eu já vi imagens dessa enganação da Aparecida do Norte, de tamanhos enormes, mais alto que uma pessoa de 1,70 m, 1,80 m. Abandone essa prática, essa crença. Você que tem essa imagem de escultura na tua casa, seja ela qual for, quebre, se converta, abandone os ídolos, como diz a palavra de Deus. Dê as costas a essas abominações. Faça como eu fiz há 7 anos atrás, aleluia. Deus me libertou. Eu tive o prazer de quebrar essa imagem que eu tinha dentro da minha casa. Fiz em vários pedaços, joguei no lixo. E hoje eu sou liberto por Cristo. A palavra de Deus me libertou. Jesus me deu uma nova vida. Aleluia. E hoje eu vivo para a glória de Deus. Hoje eu busco somente a Deus. Hoje eu busco a Deus somente através de Jesus Cristo. Porque Ele é o único que intercede por nós, por mim e por você. Atos 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. Então aqui Paulo escreve, ou melhor, Pedro escreveu, que não há salvação em nenhum outro nome. Não haverá salvação para você que acredita em Aparecida do Norte. Não haverá salvação. Ou que acredita em São Cristóvão, São Pedro, São João, Papa, Madre de Calcutá, Ave Maria, Virgem Maria. Não há salvação através desses nomes. Aqui Pedro escreveu que a salvação somente é através do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pois foi Jesus Cristo que veio para morrer neste mundo, para nos dar a salvação e o perdão dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Foi Jesus Cristo que morreu por você. Não foi a Aparecida do Norte, não foi o Papa, não fui eu, não foi São Cristóvão, não foi Madre Teresa. Foi Jesus Cristo, entenda isso. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Aparecida do Norte, idolatria, imagem de escultura, deuses, ídolos, abandone. Se converta dessas abominações, dessas mentiras. Se você tem uma imagem dentro da sua casa neste momento, ou mais de uma, vai lá, joga fora, quebre, e olhe para os céus e diga: Senhor, obrigado por me libertar. Faça isso, não tenha medo de que alguma coisa ruim vai acontecer na tua vida. Não vai acontecer. Na verdade, coisa ruim vai acontecer na tua vida se você continuar idolatrando essas imagens, essas mentiras. Se você continuar acreditando nessas mentiras,
se você continuar conversando com essas mentiras, se você continuar pedindo algo para essas mentiras. A coisa ruim que eu falo é depois que você morrer. Apocalipse 21:8 já fala, como eu citei antes, os idólatras, os que acreditam em imagem de escultura, os que têm imagem de escultura em suas casas, os que creem em imagem de escultura, os que pedem coisas à imagem de escultura, não herdarão o reino dos céus. Aparecida do Norte, o maior engano da nação brasileira. Eu digo não para esse nome. E o meu desejo é que você também diga não para esse nome, para essa mentira, para esse engano. Um engano camuflado, onde Satanás está camuflado através deste engano, enganando as pessoas através desta mentira. Aparecida do Norte, tô fora. Glória a Deus.